Dois pressupostos que todo investidor de fundos imobiliários precisa conhecer sobre os fundos imobiliários alavancados e poder avaliar se essa alavancagem faz ou não sentido, não importa o tamanho da alavancagem. É muito comum os investidores ficarem atrás de um percentual mágico de quanto que uma alavancagem em um fundo imobiliário é saudável. É 20, é 30, é 40% do seu patrimônio líquido? Mas isso não existe. O que existe são esses dois pressupostos, que quando bem encaixados, você vai ter uma alavancagem perfeita, gerando muito mais dinheiro para o seu bolso. Você quer conhecer esses dois pressupostos, conseguir avaliar eles? Então vem comigo para o vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Medeiros. Sou sócio fundador e analista do Desmistificando Research, primeira casa totalmente independente de análise de fundos imobiliários do Brasil. Mas vamos lá! Quais são esses dois pressupostos que eu preciso avaliar em fundos imobiliários alavancados? Juros e inflação comparados ao cap rate do imóvel e a sua capacidade de valorização ao longo do prazo. Vamos ao primeiro pressuposto, juro comparado ao cap rate. O que eu quero dizer com isso? Bem, quando eu faço uma alavancagem, ou seja, eu pego um empréstimo para comprar um imóvel, eu preciso ganhar com a diferença entre o que eu estou pagando de juros e o que eu estou recebendo de aluguel. Esse valor que nós recebemos de aluguel, nós costumamos chamar de cap rate, que é o retorno que o imóvel vai me dar. Eu preciso que essa diferença seja positiva, porque se ela for negativa, eu vou ter uma redução do meu rendimento. Ou se eu não tiver uma redução do rendimento porque eu tenho uma carência de juros, algo que normalmente eu sou bastante crítico, você vai ter uma redução do valor patrimonial. Então é muito importante nós entendermos esse ponto. Vamos pegar o caso do TRXF11 para exemplificar melhor para vocês. O fundo fez algumas alavancagens a mais ou menos um custo médio de 6% ao ano, ou seja, ele pagava 6% ao ano de juros. E ele comprou imóveis com cap rate de aproximadamente 8,5% de juros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fundo vai lá e paga 6% para quem emprestou dinheiro para ele e recebe 8,5% com aqueles aluguéis. O que fica com o fundo? Diferença, porque ele recebeu os 8,5%, pagou 6%, ficou com 2,5%. Ou seja, eu tenho aqui o que nós chamamos de um spread positivo desses juros e desse cap rate. Dando um exemplo só para você conseguir identificar adequadamente isso. Digamos que você tem um imóvel à venda por R$1 milhão e aquele imóvel vai te dar R$85 mil por ano. E aí você diz o seguinte, eu não tenho dinheiro para comprar aquele imóvel. Como é que eu faço para comprar aquele imóvel? Aí você me procura e eu digo para você, olha, eu te empresto R$1 milhão a 6% ao ano. Você vai precisar me pagar 60 mil por ano. E aí você diz, opa, legal isso. Vou pegar esse R$1 milhão do Rodrigo, vou comprar aquele imóvel, vou ganhar R$85 mil todos os anos e vou pagar 60 mil para ele. E vou ganhar R$25 mil sem colocar um centavo. Olha que interessante essa operação. Então esse é o primeiro pressuposto que você precisa avaliar e ele tem que passar nesse teste do spread de juros versus cap rate positivo. Mas, como em tudo, em finanças, as coisas não são assim tão simples. Avaliou um pressuposto, avaliou um indicador, compra, tá tudo ok. Não é bem assim. Agora nós vamos para o segundo pressuposto. Na minha opinião, até é o mais importante. Porque o juros versus cap rate ele é muito fácil de ser analisado e todo mundo analisa. A inflação versus a capacidade do imóvel valorizar é que ela é muito mais importante. Por quê? Porque se eu não tiver um casamento adequado dessa inflação versus capacidade de valorização, eu vou perder tudo que eu estou colocando lá nos meus juros. O que eu quero dizer com isso, gente? Vamos lá. Quase todas as alavancagens são feitas no Brasil a juros mais inflação. Então, normalmente funciona o seguinte, TRXF foi de 6% mais IPCA. E aí o que acontece? Esse IPCA, ele não é pago mensalmente para o credor. Esse IPCA, ele vai acumulando lá na dívida, deixando essa dívida maior e aos pouquinhos eu vou tendo uma amortização um pouquinho maior. Quem não entende de fundo imobiliário acaba falando besteira por aí e dizendo que o fundo imobiliário manipula sua contabilidade para aumentar sua distribuição, ao dizer que não considera essa inflação
como uma despesa. Mas na verdade é porque a pessoa que diz isso, ela não entende de fundo imobiliário. Seria mais ou menos como aquele memezinho que nós temos lá no Instagram, né? Quem não tem as manhas não entra não sem a ajuda de um profissional. Fundo imobiliário é um bicho bem diferente de muitas coisas. A legislação manda que o gestor, né, o administrador, distribua o seu lucro pelo regime de caixa. A inflação, ela vai ficando acruada dentro do passivo do fundo. Se é uma despesa lá no universo das ações, aqui eu preciso apurar despesas e receitas pelo regime de caixa. E ela não é uma despesa que passa pelo caixa. Pelo menos não nos primeiros anos. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. O nosso vídeo de hoje são dos dois pressupostos. Então vamos continuar nesse pressuposto de inflação para nós entendermos o que eu preciso analisar para ver se essa alavancagem faz mesmo sentido. Antes, gente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu comentário. Se não é inscrito ainda no canal, inscreva-se aqui no canal. Aqui no canal nós temos conteúdo sobre tudo o que você precisa saber para alcançar a sua independência financeira e, evidentemente, com muito conteúdo de fundos imobiliários. Mas vamos lá. Então eu tenho lá uma alavancagem de juros mais inflação. Os juros eu já avaliei, tem um spread positivo versus o cap rate. Mas essa inflação ela vai se acumular dentro desse meu passivo. O que compensa essa inflação? Então, os juros é compensado pelo cap rate. A inflação precisa ser compensada pela valorização do imóvel. Porque de nada adianta eu acabar fazendo essa dívida, a minha alavancagem, ou seja, o meu passivo começar a crescer com a inflação e o meu imóvel não conseguir valorizar com a inflação ao longo do tempo ou muito próximo da inflação ao longo desse tempo. E aí como que eu consigo isso? Bem, o segredo é comprar bons imóveis e por bons preços. Vamos usar o caso do TRXF para exemplificar bem isso. Então o fundo foi lá, fez, e aí nós temos um spread de juros positivo. Então nosso primeiro pressuposto está ok. E o segundo pressuposto? O fundo estava comprando supermercados, né, imóveis com terrenos grandes, comprando por bons valores, contrato atípico bastante longo, com bons inquilinos. Quando você olhava aquele conjunto, você dizia, tem uma capacidade aqui de valorização ao longo do tempo bem interessante. Pode ser que valorize realmente junto com a inflação. Então, eu tenho um casamento perfeito. Por quê? Porque a minha dívida vai começar a crescer com a inflação, mas o meu ativo comprado, o meu imóvel, vai continuar valorizando com base na inflação. Então, lá na frente, se eu disser o seguinte, opa, eu preciso pagar essa dívida e eu não tenho dinheiro novo para pagar essa dívida. Então, o que eu faço? Eu vendo aquele imóvel e pago totalmente a minha dívida e ganhei aquele dinheiro que surgiu do nada. Então, é o meu exemplo do apartamento. Eu comprei o apartamento, estou ganhando R$25.000 todos os anos. E aí, o que acaba acontecendo? Depois de uns 3 anos, eu estou devendo R$1.200.000, porque a inflação foi acruando lá dentro dessa minha dívida. E aí eu vou tentar vender o meu imóvel para pagar essa dívida. E quando eu vou tentar vender esse meu imóvel, esse imóvel não corrigiu pela inflação, ele está valendo R$1.100.000. Aí eu vendo aquele imóvel por R$1.100.000 e tenho que botar mais R$100.000 para pagar R$1.200.000. Ou seja, eu fiquei durante 3 anos ganhando R$25.000, tá? O que vai me dar R$75.000, mas na hora de pagar eu desembolsei mais R$100.000. Putz, isso não foi positivo. Agora veja o seguinte, se eu vendi o meu imóvel por R$1.200.000, a minha dívida é R$1.200.000, paguei minha dívida, ganhei R$75.000 sem botar um centavo. Sem botar um centavo. Olha que maravilha que é a alavancagem. Mas eu preciso desse casamento perfeito. Poxa, e se eu vender por R$1.300.000? Como é o caso do TRXF. O TRXF andou vendendo imóvel, estava alavancado. A venda do imóvel foi por um valor acima do que o período de inflação nos daria, né, sobre aquele dinheiro. Ou seja, eu estou vendendo acima do que aquele valor corrigido pela inflação. Poxa, mais positivo ainda. Mas, Rodrigo, e se o fundo imobiliário não quiser vender o imóvel para pagar essa dívida? Não tem problema, ele vai fazer uma emissão e vai pagar essa dívida. Mas aquele imóvel tem que ter valorizado junto com aquela dívida. Porque senão o meu patrimônio se deteriorou por trás. Eu só fui atrás de dinheiro novo para pagar aquela dívida. Então é muito importante, gente, que eu case muito bem esses dois pressupostos. Spread de juros positivos e a aquisição de um imóvel que tenha capacidade de corrigir, de valorizar muito próximo à inflação ou acima dela. Nós temos algumas alavancagens que são em CDI.
pressuposto é muito semelhante, porque a alavancagem CDI ela também parte do pressuposto de uma inflação futura, mais um spread de juros. Ela só acaba tendo um juro um pouco mais variável. O pressuposto continua sendo o mesmo. O que eu acabo vendo muito por aí? Investidor avaliando a alavancagem apenas do ponto de vista da comparativa juros versus cap rate. Por quê? Porque isso de cara aumenta o meu rendimento. De nada vai adiantar você ter um aumento de rendimento agora com uma deterioração futura do seu patrimônio, ok? Mas não sai desse vídeo agora, porque eu ainda tenho 2 pontos muito importantes sobre esse tema para falar com vocês e até mesmo dar um exemplo de um caso que deu errado. Porque eu estou mostrando aqui para vocês o caso do TRXF. TRXF, na minha opinião, tem sido um case de mercado que soube aproveitar muito bem a alavancagem. Muitos investidores ficaram com medo lá atrás porque ele tinha uma alavancagem muito alta, mas ele soube aproveitar muito bem isso. Não por menos, eu fui o primeiro analista a realmente recomendar a compra desse fundo bem lá atrás, antes de ele ter o tamanho que ele tem hoje, antes de ele ter a importância que ele tem hoje. Por quê? Porque dava para ver claramente que ele estava respeitando todos os pressupostos da alavancagem. Não me importa se ele vai ou não vender o imóvel, mas o imóvel precisa valorizar frente à inflação ou muito próximo dela ou acima dela, para compensar essa alavancagem. Senão eu vou só fazer uma emissão para pagar a dívida e o meu patrimônio acabou se deteriorando. Então o TRXF tem sido um case muito interessante. Mas aqui agora vem uma dúvida que eu queria que você me perguntasse, que você fizesse o seguinte: Rodrigo, ok, mas há alguma possibilidade de eu fazer uma alavancagem sem um desses 2 pressupostos? Sim, em fundos imobiliários você pode falhar no primeiro pressuposto, o spread positivo de juros, mas você nunca pode falhar no segundo pressuposto, a valorização do imóvel acompanhando a inflação ou muito perto dela, para acompanhar aquela inflação que vai ficando acruada no meu título. E deixa eu te dar um exemplo do que poderia ter acontecido se eu falhasse no primeiro pressuposto, o qual vai ter que ser compensado no segundo pressuposto. Seria o caso do HGRU. Não aconteceu, é um caso hipotético que eu vislumbro, sempre vislumbro esse caso quando eu preciso dar um exemplo. Quando o HGRU foi comprar as lojas da loja pernambucana, sempre fica um trocadilho feio, né? Então foi comprar os imóveis lá das lojas pernambucanas. O que acabou acontecendo? Ele comprou um grande bloco num valor mais baixo e hoje ele está vendendo individualmente por valores muito mais altos. Já chegou a vender 40% acima do que ele pagou. Quando o gestor foi comprar aqueles imóveis, ele sabia que isso aconteceria no futuro. Ele provavelmente visualizou, avaliou e disse: poxa, eu consigo fazer essa grande compra aqui e depois ficar vendendo esses imóveis individualmente, como o pessoal brinca, né? Comprou no atacado e está vendendo no varejo e ter um bom ganho. Então veja, ele compra por um valor e vende muito acima, e aí esse muito acima compensa demais a inflação. E aí ele às vezes não tinha dinheiro para fazer essa aquisição. Então ele podia ter feito uma alavancagem, sim, em que o primeiro pressuposto, o spread de juros, não fosse tão positivo, ou seja, ele teria até perdas. Então, por exemplo, os juros eram mais altos do que os aluguéis praticados. Então ele teria perda nesse primeiro pressuposto. Mas no segundo pressuposto ele compensaria totalmente. Então você imagina, passaram 18 meses mais ou menos, ele vendeu um dos imóveis com 40% de valorização, frente a uma inflação de 12%. Nós estamos falando aí de um ganho de quase 30% em cima da inflação. Poxa, mas que compensa aqueles 2%. Então sim, dá para eu falhar no primeiro pressuposto, desde que eu vá compensar no segundo. É muito difícil. E particularmente acho que nenhum gestor faria esse movimento, porque no primeiro momento eu tenho que reduzir rendimento. É mais comum nós vermos eles falharem no segundo pressuposto, mas o segundo pressuposto é o mais problemático. Por quê? Porque como o fundo imobiliário tem essa obrigação de distribuir o lucro pelo regime de caixa, todo o spread positivo já foi distribuído. E aí, se o meu imóvel não valorizou frente à inflação num determinado período da alavancagem, eu não vou mais conseguir compensar essa operação para dentro do fundo imobiliário. Então vou ter perda patrimonial, nem que seja emitindo para pagar essa dívida ou vendendo aquele imóvel e tendo que achar mais dinheiro para pagar essa dívida. Então é muito importante que se consiga casar muito bem esses 2 pressupostos. Na minha visão, um fundo imobiliário que acabou não conseguindo casar muito bem esses 2 pressupostos foi o XPPR11. XPPR11 fez algumas compras alavancadas, tinha um spread de juros
positivo, então o primeiro pressuposto estava muito perfeito. Só que aí ele fez o quê? Fez carência de juros, fez carência de amortização e aí criou uma bola de neve muito grande. Quando ele precisou pagar parte dessa dívida, ele teve que vender os imóveis meio que às pressas. E acaba que os imóveis que ele vende não conseguiram valorizar acima da inflação ou com a inflação naquele período. E aí você acaba tendo uma perda patrimonial com isso. Por quê? Porque o seu passivo cresceu muito. Naquele caso especificamente, tinha o problema de ter carência de juros, que para mim é realmente um grande problema, fazendo com que o passivo ficasse ainda maior, e aí você tem que vender o imóvel às pressas e não consegue essa valorização frente à inflação. Então é muito importante, quando um fundo imobiliário tiver alavancado, você consiga fazer essa avaliação. O spread de juros está positivo? Está positivo, então legal. A segunda ponta, que é a ponta mais difícil. Esses imóveis que esse fundo tem, qual que é o nível de capacidade de valorização dele? Nesse ponto, eu sou muito fã dos imóveis de renda urbana. Mas nós podemos ter alguns outros cases. Até 2 anos atrás, 3 anos atrás, nós tínhamos e ainda temos uma crise muito forte em lajes corporativas, principalmente em São Paulo, porque o Rio até hoje está. E aí hoje eu já tenho uma luz no fim do túnel. Então o gestor vendo isso, ele pode dizer, poxa, esses imóveis vão valorizar muito. Daqui 2 ou 3 anos eu não vou conseguir pagar o valor que esse imóvel está hoje, corrigido pela inflação. Eu vou ter que pagar muito mais do que isso. Então deixa eu me alavancar agora. Aí eu me alavanco agora, consigo um spread de juros positivo. Aquela minha alavancagem vai ter uma inflação natural que eu vou ter que pagar, mas o meu imóvel vai valorizar acima da inflação. Aí vai vir os dois pressupostos. Eu vendo o imóvel para pagar minha alavancagem, ou então, não, eu faço a emissão para pagar a alavancagem. Mas para eu ter gerado valor, quando eu comprei aquele imóvel, passado 2, 3 anos, eu não conseguiria mais, com aquele mesmo dinheiro corrigido pela inflação, comprar aquele imóvel. Então, esse é o pressuposto da alavancagem. E a alavancagem é um excelente instrumento de gerar valor. Não por menos, os REITs nos Estados Unidos geram tanto mais valor para os seus cotistas. Por quê? Porque eles podem fazer alavancagens muito, muito altas. Só que lá nós temos outros princípios de dívidas que não dá para aplicar aqui no Brasil, nos fundos imobiliários. Espero que vocês tenham gostado e conseguido entender um pouco melhor esse tema de alavancagem. Ele é um tema realmente complexo e que acaba deixando muitos investidores com medo de fundos que assim estão. Tem muito mais coisas que eu precisaria tratar com vocês, mas conhecendo bem esses dois pressupostos, você já tem um gatilho inicial para poder fazer os estudos de vocês nos fundos que estão alavancados. Então, espero vocês nos nossos próximos vídeos e um forte abraço.